Vamos lá, saudações a todos, sou Marcos Arino Baboloico. Vamos dar esse canal do YouTube associado ao blog, né? O blog tem textos mesmo, www.urumilá-fa.com.br. Não deixe de fazer uma consulta, pelo menos ver se você acha ali, né, pela barra da direita, alguma coisa que lhe interessa, tá certo? Pode ser que vale a pena para você. Então tá lá, são os textos. Se você também gosta de textos, se é um amante de textos, gosta da língua portuguesa, por favor, recomendo, né, que vá no www.amazon.com.br. Tem alguns livros, eu escrevi 3 livros sobre 3 temas que eu acho interessantes, não são temas, não é a teologia da religião ainda, mas tem 3 temas interessantes que podem interessar você também, ok? Bom, beleza, então vamos começar. Esse aqui é um daqueles vídeos de respondendo comentários, né? Eu gosto de fazer esses vídeos aqui que dando atenção para as pessoas que escrevem, né, que veem os vídeos, né, a meia dúzia de pessoas que veem meus vídeos e que escrevem uns comentários aí, tá certo? Então, a pessoa é a Dineia. Dineia, ela fez umas perguntas, eu achei muito interessante, né? Então, eu vou responder direto a ela e a pergunta dela foi o seguinte, né? Então, o que ela falou que não é iniciada, tem simpatia aqui pela religião de matriz africana. Só lembrando, né, assim, é matriz afro-brasileira, a gente não deve ignorar esse termo não. O termo correto é matriz afro-brasileira, tá? Matriz significa 2 dimensões, então uma dimensão é a africana, outra brasileira, afro-brasileira, tá? Não é só a matriz africana. Então, ela gostaria, o que ela pergunta? Ela gostaria de saber se no desenvolvimento dos trabalhos, liturgia, etc., se você se depara com sacerdotes que se utilizam do sacrifício de animais de forma muito intensa. Isso pode ser qualificado como má utilização dessas energias do espaço supernatural. Essa foi a primeira pergunta dela. Aí ela pergunta, na Umbanda, a parte 2 na Umbanda falam que os quiumbas se utilizam desse recurso. Isso é verdade? Aí pedi para falar um pouco sobre essa coisa de sacrifício de animais de forma geral. Então, eu vou responder isso em 2 pedaços, né? Tá certo, né? Primeira parte do Ifá e outra parte, depois eu vou falar sobre a Umbanda um pouquinho mais, né? Aí fica um pouco longo, essa conversa vai ficar um pouco longa por causa da Umbanda. Em relação ao sacrifício de animais, olha só, esse assunto é muito interessante, me interessa muito, porque eu não gosto de ver essa religião associada com o sacrifício de animais, eu não gosto, né? E eu acho que essa religião não é baseada em sacrifício de animais, essa religião não é baseada em oferendas apenas, não é baseada nisso, né? Não é baseada nisso. Mas as pessoas têm essa coisa de quando você fala alguém disso, né? Já vi gente que vai ser entrevistada, a primeira coisa que ela pergunta é o sacrifício de animais, já vi gente entrevistada no talk show aí, e a primeira coisa é assim, o cara não quer nem saber como é que é a nossa visão de Deus, nossa visão de mundo, nossa visão da vida, nessa religião, qual é o sentido da sua existência, qual é a sua finalidade, não quer saber nada, só fica preocupado com o sacrifício de animais. E por que é isso? Porque se aparece lá um judeu, apesar dos judeus fazerem sacrifícios de animais, apesar dos ortodoxos só permitirem que sacerdotes façam sacrifício para eles poderem comer a carne, então é o sacerdote que faz, apesar dos muçulmanos, né, quando o Brasil começou a exportar, acho que até hoje deve ser assim, né, exportava frango, né, carne de galinha, lá para a Arábia, ficava um funcionário ou mais lá, os caras ficavam matando os bichos, e ele ficava recitando um verso do Corão enquanto matava os bichos. Então, apesar de todas as religiões terem... no caso dos judeus, eles têm uma coisa que eles chamam de holocausto, que é um sacrifício anual que eles fazem para tirar os pecados. Na época do Templo de Jerusalém, eles faziam milhares, né, de sacrifícios de animais lá, todo ano, todo mundo fazia pelo menos um para tirar aquelas coisas todas. Inclusive dizem que Israel vai construir a 3ª versão do Templo de Salomão, né? Então pode ser que volte de novo a fazer sacrifício. Isso porque é uma tribo. Tem outras tribos que, né, se eu não me engano, tem outras tribos de Israel, eu esqueci o nome dele, eram peraí, eu vou lembrar, os samaritanos, se eu não me engano, nunca fizeram, sempre fizeram, porque nunca fizeram no templo, já faziam fora. Então, apesar de, né, os muçulmanos fazem também o holocausto anual lá de um cabrito, ou seja, todo mundo tem, os hinduístas fazem, todo mundo tem. Mas ninguém quando chega lá pergunta, e é isso aqui? Só perguntam pra gente. Então, isso eu acho assim, cara, sério mesmo, só tem isso pra perguntar, só você quer saber? Então, se você quer saber, beleza, a gente explica, né? Mas acho que tem coisas melhores, né? Mas olha só, né, calma, eu esqueci de falar uma coisa antes, olha só. Eu estou fazendo esse comentário, mas não tem a ver com o que você está perguntando. Vou responder o que você está perguntando. Eu só estou fazendo aqui um contexto geral.
Porque é o seguinte, eu tenho, em relação a esse assunto, calma, Dirá, então assim, não estou falando assim com você, estou falando sobre o assunto, vou te responder o que você me perguntou. Então, Dirá, assim, em relação a esse tema, eu recomendo que você dê uma olhada nos primeiros 5 ou 6 vídeos que estão no canal. É porque eu vou tentar fazer, quando terminar isso aqui, fazer uma coletânea, tentar botar no primeiro comentário lá. É complicado porque o canal tem mais de 250 vídeos, tem 259 vídeos, é muito vídeo, né? Então, assim, mesmo para eu pesquisar alguma coisa ali, é bem complicada, né? Mas eu vou tentar achar lá o que fala. Então, eu tenho, logo nos primeiros uns vídeos que eu falo de intolerância religiosa, eu falo sobre a questão do sacrifício. Depois eu acho que tem mais 1 ou 2 vídeos que eu volto nessa questão. Vou tentar falar e colocar lá. Esses vídeos que eu abordo essa questão do sacrifício lá, estão muito completos, são muito antigos, claro, né? Hoje eu acho que se eu fosse refazer eu faria de outra maneira os vídeos, né? Mas eles estão muito completos, tem muita informação. Então tudo aquilo que a gente tem que dizer sobre como você perguntou ali, né? Sobre sacrifício está nesses vídeos, diz exatamente o que é. Então tá lá, então eu recomendo, essa é a primeira coisa. Eu acho que inclusive eu tenho textos no blog que eu falo sobre sacrifício. Tal texto eu estou contando toda a historinha lá, porque esse assunto eu já abordei, já tive essa coisa de abordar. Então a primeira recomendação minha é, se você quer saber mais sobre a questão do sacrifício, é procurar os meus vídeos no qual eu abordo esta questão, falando das religiões, falando com muito detalhe, tudo isso que eu falei até agora. Tá lá, tá explicado lá com bastante minúcias. Bom, então, a outra coisa, então agora respondendo o que você falou, sim, pessoal, sim, isso que você falou é isso mesmo. Se você vai num lugar e aquela pessoa faz um uso extensivo ou exagerado disso, se baseia a prática dele naquilo, essa pessoa está errada. Isso independente de quem seja. Você vai numa casa de Fá e tudo ali é bicho, olha só, você não está indo num bom local. Se para a casa de Candomblé tudo ali é bicho, você não está indo num bom local. Por quê? Porque eu tenho anos e anos de convivência, tanto no Candomblé quanto em Fá, e isso não é verdade. A gente não lida com sacrifício de animal todo dia, toda hora ou toda semana. Na realidade, bicho, essas coisas são muito caras, gente, é muito cara para todo mundo. Então essas coisas são usadas com muito cuidado, muita parcimônia em casos muito específicos. A maior parte dos casos das pessoas, o problema das pessoas, se resolve com reza, com oferendas de materiais, normais, materiais que você come, que são necessários para a transmutação de energia, então, né, com as oferendas, com a interferência dos orixás, o cara rezando, pedindo, né, e em Fá, então, a gente só faz reza com materiais que estão lá, pouquíssimas, vou dizer para vocês, são muito, em anos e anos de prática de Fá, muito poucas as vezes que eu tive que envolver alguma coisa disso, envolver sacrifício de animal em consulta com as pessoas comuns. Eu até acho assim, eu acho muito mal indicado pessoas que nunca apareceram na religião, que não têm intimidade, que não fazem parte. Você é um consulente, vai lá e a pessoa diz que o seu problema tem que ser resolvido com uso com oferenda de um animal, né? Olha só, mais uma vez, não vejo nenhum problema, acho isso natural, acho que eu sou um onívoro, eu como qualquer tipo de coisa, inclusive carne, acho que bichos morrem todo dia para qualquer finalidade, não vejo nenhum problema de a gente fazer sacrifício ritual de nada, não vejo nenhum problema de qualquer religião fazer sacrifício ritual, ainda mais porque a maior parte das vezes que a gente faz aquele sacrifício, isso é usado como alimentação, assim como os judeus usam como alimentação, nós usamos como alimentação, o judeu nem sempre, tem aquele holocausto, né, que eles jogam na lata de lixo, um pouco pior, tá? Já vi cenas, fotos, né, horrorosas, mas assim, então não vejo nenhum problema nisso, existe um uso normal, então assim, eu não tenho nenhum tipo de preconceito nisso, mas estou falando que na prática assim, cara, não é atendimento de Fá, os rebós de Faz reza, o rebó Iru que a gente faz, não é baseado em sangue, não é isso, ao contrário, não é. E quando tem, é porque é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria que aí torna aquilo necessário. Digo você ao contrário, quando tem, mas quando tem é porque é muito necessário e tem que ser feito exatamente como está pedido. Tá? E eu nem me preocupo mais com essa. Antigamente a gente tinha uma preocupação, olha só, não, quando vamos estabelecer a oferenda, você começa pelas coisas mais simplesinhas e deixa essas coisas mais complicadas para o final. Olha só, a minha experiência mostra o seguinte, você pode começar com qualquer ordem, se não tiver que usar o animal, vai responder não e acabou. Você vai perguntar 10 vezes 10 anos, como eu já vi isso acontecer, já vi consultas, você pergunta não, né?
Não, conceito de copo, tem uma coisa errada. Você volta na pergunta inicial, aqui a pergunta foi mal feita, não tinha nada que entrar. Então assim, se não é para usar, ele vai responder não 20 vezes seguida. Não. É assim que funciona. Então eu não tenho mais nem essa preocupação de, vamos começar por isso aqui primeiro, né? Que não tem essa coisa, não, porque tem gente que acha assim, não, você oferece primeiro um grãozinho, porque se você oferecer o outro maior, o orixá vai aceitar. Se você oferece o maior, eu quero dar aceitar. Não é assim. Oferecer o maior, ele vai aceitar o maior, então você começa pelo menor. Olha só, gente, o orixá não é burro, o orixá não é vaidoso, não tem nada disso, o orixá é Deus, tá certo? O orixá é Deus. Então assim, você pode começar por qualquer parte, vai ser apenas aquilo que tiver que ser. Certo? Bom, então essa é a minha experiência. O candomblé é a mesma coisa. Gente, se candomblé fosse baseado em bicho, sacrifício, caraca, as pessoas estavam com ninguém, conseguiria frequentar candomblé. A casa ia ser uma coisa horrorosa. Assim, e não existe isso. A maior parte do que se faz em candomblé, reza, oração, devoção, uma oferenda ali, uma comida comunitária, isso aqui. Assim, o dia a dia de uma casa, a semana de uma casa, as atividades são todas assim, completamente com ausência daquilo ali. Então, não é baseado. Então, se você encontrar uma casa que aquilo ali esteja em primeiro lugar, alguma coisa está errada. Aquela pessoa não tem conhecimento, aquele oráculo ali deve estar meio esquisito para responder para ele, ou esta pessoa está fazendo coisas que não é pelo caminho que nós estamos falando, ou uma né? Lembra? Eu estou aqui e candomblé lidam com o Orum, né? Então, se aquela pessoa está fazendo ali uso de sangue em excesso, é porque, cara, olha só, ela não está falando com o Orum, porque o Orum, o nível espiritual superior, não está nessa coisa de precisar de sangue para qualquer coisa. Quem precisa dos ebós materiais somos nós, não ele, e nem fica recomendando isso para todo mundo, tá? No que pese, como eu falei, não tem nenhum problema quando recomendo. Ok? Então, sim, o que você falou está correto, não tem, é o contrário, é nunca ter. O certo é nunca ter, e nunca ter. Aí, vou repetir uma coisa que eu falei, que agora eu vou dar mais ênfase a isso, olha só. Quando você é uma pessoa laica, não pertence a nunca religião, uma pessoa como você interessa, né? Que tem simpatia, que você não pertence a uma casa, não tem nenhum tipo de vínculo especial lá, cara, nunca aceite fazer oferendas baseadas em sacrifícios, assim, para uma pessoa, assim, primeiro, nunca aceite, tá certo? Porque tem que ter uma coisa muito forte para fazer, porque esse negócio de usar sacrifícios, usar sangue em pessoas que não têm vínculo é uma coisa muito questionável, tá certo? Quando você já pertence, você tem uma certa energia que absorve aquilo tudo, tem uma certa necessidade que você se desgasta, que você precisa repor aquela sua energia vital, aquele axé. Sim, é verdade, tem uns usos aqui. A gente teria que falar, eu não vou falar aqui sobre por que se faz sacrifício, isso deve estar nos outros vídeos aí que eu referenciei, eu nem lembro mais, né? Mas você não precisa daquilo, você não precisa daquela injeção de axé, né, no seu entorno. Mas pessoas laicas, pessoas que estão fora desse contexto, cara, é muito complicado você envolver aquela pessoa com isso. Inclusive, eu não recomendo, tá certo? Vamos lá, encerrada essa parte. Parte 2 da sua pergunta, você perguntou em relação a Umbanda. Então, sim, a Umbanda é o seguinte, mais uma vez, eu vou fazer respostas simples, olha só. Sim, a Umbanda não é baseada de forma nenhuma em sacrifício. Essa não é a constituição da Umbanda. A Umbanda não é baseado nisso, não é baseado nisso. Sempre nasceu dessa maneira, tá? Bom, e o que acontece? Aí por que se faz o sacrifício na Umbanda? Fazem algumas situações especiais. Então, assim, Umbandas tradicionais, aquelas Umbandas normais, que seguem a doutrina inicial da Umbanda da formação, não tem sacrifício envolvido nisso aqui. Então, se você tem uma casa de Umbanda que faz sacrifícios para o orixá da Umbanda, essa casa já está fora da doutrina da Umbanda. E por que fora da doutrina? Porque estar na doutrina da Umbanda te dá uma segurança. Olha só, esse nome, essa etiqueta, né, esse rótulo Umbanda, em princípio tem que lhe servir para lhe dar a segurança que você está indo numa casa que está lidando com o supernatural de uma forma bem recomendada. Como eu já disse em outros vídeos sobre religião. Religião é o quê? É uma receita de utilizar o supernatural a partir de instruções de Deus de uma forma segura. Porque lembre-se, eu não sei se você já viu o vídeo,
o supernatural envolve muito risco. Nós temos um supernatural aqui em volta do nosso mundo natural, que é onde circula magia, feitiços, isso aqui. Aqui tudo pode acontecer. Deus criou isso aqui para nos ajudar? Sim, Deus criou isso aqui para nos ajudar. Por quê? Porque Ele precisa dessas energias fluindo aqui para nos suportar, nos ajudar. Só que, ao mesmo tempo que isso pode ser usado para nos ajudar, pode ser usado também para fazer qualquer outra coisa, porque as energias estão aqui circulando e poderão circular de qualquer maneira, né? Então, quando você vai numa casa com essa etiqueta Umbanda, significa o seguinte: eu estou na segurança. Aqui é um lugar que segue uma doutrina baseada em Deus, fazendo coisas boas. Então eu posso me localizar aqui, eu vou estar seguindo dentro desse rótulo, se eu estou dentro desse selo de qualidade da Umbanda. Não é isso? É isso, sim, é isso. Isso é o que deve ser. É isso que deve ser. Mas quando você chega lá, nessa casa de Umbanda, e aí você começa assim, o cara faz, aqui fazer um sacrifício por orixá. Olha só, aí já começa, você está indo num lugar que já não pode ter o carimbo de Umbanda, tá certo? Não pode ter o carimbo de Umbanda. Por quê? Primeiro porque orixá de Umbanda não é orixá do Candomblé. Orixá de Umbanda são caboclos que ganharam o nome daqueles orixás. Por que ganharam? Não importa, ganhou bem depois, porque você tem que olhar na história da Umbanda e entender que eram santos, não sei o quê, não tinha nada de orixá. Depois que apareceram essas coisas, as pessoas foram colocando, tem muita inserção humana na Umbanda. Então a primeira coisa é isso, não é o mesmo orixá. Quem falar que ele está mentindo, ele está mentindo ou ele aprendeu tudo muito errado. Muitas pessoas que falam que tem o mesmo negócio são pessoas que eram de Candomblé, mas não se adaptaram ao Candomblé, não gostaram, porque lá tem hierarquia, tem isso, tem restrições, se leva 20 anos para virar um sacerdote, aquele negócio todo. Aí o que eles fizeram? Eles foram para Umbanda. Aí o que eles fazem? Não, abre uma casa de Umbanda, eu não posso ser Candomblé, vou fazer Umbanda. O que eles fazem? Ele começa a trazer para Umbanda aquelas coisas que ele fazia lá no Candomblé. Então eu não posso ir de lá, mas daqui eu vou fazer tudo parecido. Aí faz uma coisa meio misturada ali. Está errada. Essa casa não pode ter o selinho de Umbanda, você está indo para um lugar ruim, está sendo um lugar ruim. Caboclos de Umbanda não recebem. Eu tenho um caboclo aqui, ele tem um sacrifício que eu faço para ele. Olha só, não, caboclo de Umbanda não tem sacrifício nenhum, preto velho não tem sacrifício nenhum, não existe essa coisa, Umbanda é assim, tá certo? Então, essa Umbanda que você tem um carimbinho lá para fazer o negócio. Aí você falou, bom, mas tem uma exceção, né? Porque ao longo do tempo, aí para falar isso eu tenho que, são 17 minutos, eu tenho que gostar, olha só, na linha do tempo, a Umbanda começou em 1908, ok? Beleza. O que acontecia antes da Umbanda? Aqui existia cultos, cultos que lidavam com entidades de origem banto. Tinha os Calundu, tá certo? E tinham outros, como Quimbanda, que estavam ali, eram todos que lidavam com incorporação, com entidades, com esses tais Exu, essas pombogiras, essas coisas que lidavam aqui, tá? Isso teve origem em quem? No povo banto, um povo banto que fica ali na África Central, naquela África úmida ali, né, no meiozinho ali, que pega Congo, Angola, talvez aqui, a expressão do Congo Angola, o pessoal fala aqui, né? O Banto é um grupo étnico muito grande, tá certo? Vem para cá. No mundo todo, esse pessoal dos Bantos vieram, eles foram para vários países aqui no Mundo Novo, eles não trouxeram nada especial da cultura, nada dos Bantos ficou de forma muito importante. Os Yorubá não, que está aqui no oeste, aqui, né, na Nigéria, não é na Nigéria, uma regiãozinha aqui, né, que está aqui bem pequenininha, aqui, que não é a Nigéria toda aqui, esse pessoal tinha uma cultura muito superior, tinha arte, música, canto, não sei o que, tarará, religião. Esse pessoal foi para cá e influenciou em todos os lugares que eles ficaram, eles influenciaram. Não só, olha só, não é só porque eles foram os últimos, não. É porque os daqui, em lugar nenhum do mundo deu certo lá o que eles trouxeram. Mas o que eles trouxeram? Eles trouxeram essa coisa lá tem muita coisa disso, incorporação espírita, feitiço, isso, aquilo. Então, toda essa origem dessa feitiçaria, de você comprar, fazer maldade para os outros, receber alguma coisa, querer dinheiro para isso, para aquilo, vem desse pessoal. Então, isso é o que tinha antes. Essa coisa aqui está bem descrito, eu sempre recomendo, leiam um livro chamado Religiões do Rio de Janeiro. Vocês devem ler esse livro, João do Rio, você encontra de graça na internet, você baixa um PDF, não é um livro longo, é bom de ler. Religiões do Rio de Janeiro, ele vai contar a primeira parte, Os Feiticeiros, capítulo 1, você vai ver a primeira parte que ele vai contar, tem outras religiões interessantes, ele fala sobre todas, que ele encontrou. A parte dos feiticeiros, o que ele dá? Ele dá um panorama do que ele encontrou em 1905, foi quando ele escreveu, ou antes de 1905, porque ele escreveu o livro, tá certo? Quando ele publicou o livro. Então lá. Aí o que acontece? A Umbanda não tira aquela pessoa, apareceu em 1908, tá? E a Umbanda veio para quê? A Umbanda limpou isso tudo, gente. Depois que a Umbanda chegou para dar uma ordem nisso no Brasil, cara. Acabou, esse negócio que tinha antes acabou.
deixou de existir. Essas coisas tiveram que mudar, as casas fecharam, as pessoas tiveram que se converter para a Umbanda e a Umbanda foi ajeitando essa coisa. Mas uma das coisas que veio junto com a Umbanda foi essa parte dos Exus, né? Que a Quimbanda se incorporou. Mas veja o seguinte, mesmo lá quando eu comecei a lidar com Umbanda, em 1998, 7, mais ou menos assim, mesmo naquela época, tinha muita casa de Umbanda que não aceitava ter Exu. Eles achavam que Exu não era Umbanda, e era isso mesmo, eles não aceitavam a presença de Exu. Foi com passar gradualmente, assim que Exu foi entrando, tinha gente que fechava o gongá quando ia ter Exu, porque assim, aquilo é fechar o gongá com a cortina é o seguinte, ó, essa parte aqui, isso aqui não é Umbanda, isso aqui é uma outra coisa, tá certo? Hoje não, tem muita gente que não faz diferença, trabalha normal, faz parte da Umbanda, os Exus se acomodaram, né, ficaram lá. Tá. Então, esse grupo que veio aqui trouxe essa coisa do sacrifício. Então, sim, não é só os quiumbas, não. Não é só os quiumbas, não. Os Exus trouxeram essa parte de sacrifício lá, né, para negócio. O que acontece é que dentro da Umbanda, toda essa parte que veio, toda essa sujeirada aqui, foi limpa, foi purificada, e trabalha hoje para a saúde, para cuidar das pessoas, não sei o que, papá. Então essa questão de sacrifício reduziu muito, o que antes era muita coisa, tudo de Exu tinha que envolver sangue. Então realmente é. Então quando você encontra, então assim, estou falando, existem casas de Umbanda que tem Exu e que sim você vai poder encontrar sacrifícios nesse pedaço do culto dele que envolve Exu. Mas a pessoa tem que sempre fazer com muita contenção. Tem casos de Umbanda que não aceitam no mesmo terreno que está a Umbanda fazer sacrifício lá. Você tem que fazer no outro local. Às vezes o cara tem um anexo para poder fazer essas coisas, mas no terreno da Umbanda o cara não permite que faça a parte de sacrifício, né? Então, eu estou dizendo para você que acontece. Então, você pode sim, às vezes, hoje em dia, você pode encontrar casa de Umbanda que tem um Exu, que às vezes tem uma atividade lá, e que aquilo ali não significa que seja o mal, que seja um quiumbas, que seja um quimbanda, tá certo? Né? Mas sim, ou seja, esse lado rum, esse lado de cumbo, esse lado de feitiço usa muito, extensivamente isso. Então, quando você encontra numa casa de Umbanda, que o cara só faz, tudo é um sacrifício, bicho, você tá certa, você está indo para o local errado, porque isso não é necessário, isso é ruim, isso atrai coisa ruim, se você não tiver uma proteção muito grande para casa, você está trazendo uma coisa e aquilo está se misturando, você vai sair de lá e você vai para lá e vai sair pior do que você chegou, tá certo? Então, eu recomendo que você tudo que você falou é isso mesmo. Eu estou só dando as explicações que confirmam e te dão essa história. Mas, no caso da Umbanda, eu só quero dizer para você que você pode encontrar mesmo boas casas que tenham prática disso, que eventualmente o cara pode ter algumas atividades que requeram isso, tá certo? E que o cara esteja fazendo dentro de toda a ética possível. Então, o sacrifício por si não é um problema. O problema é as finalidades e o uso que é feito aquilo, a intensidade daquilo, tá certo? Então, você tem razão nas suas colocações, tá bom? Eu espero que tenha sido claro. Se não foi, basta perguntar. Podemos voltar a tratar desse assunto aqui, tá ok? Abraço a todos.